no Teatro Grandes Atores teve o prazer de presenciar a peça A Sereia que Não Queria Ser Fada, de Andréa Vancini, e perceber o quanto as crianças são talentosas e habilidosas. Nesse contexto, conhecemos a Carolina Raton. Carolina tem 9 anos, é estudante do 4º ano do ensino fundamental. Carolina, a gente quer saber qual é o seu nome artístico? Carol Raton. Carol Raton. Você prefere ser chamada desta forma, certo? Sim. Pode ser Carolina também. Tá bom. Carol, desde quando você começou a se interessar por essa questão da arte, fazer teatro? Desde quando isso aconteceu na sua cabeça? Bom, desde meus 5 anos, por aí, tipo, eu ficava brincando com as minhas bonecas de teatro, essas coisas. Ficava fazendo brincadeira, essas coisas. E eu também ficava inventando musiquinha. Depois dos meus 6 anos, eu também fazia essas coisas. Aí, com 7, meus pais perguntaram: você quer fazer teatro? Eu disse sim! Aí, aos 8 anos, ano passado, eu fiz um teatro chamado O Mundo da Música musical. Eu fiz o papel de uma coordenadora geral. Que interessante! E também mais 2 peças. A primeira era um drama chamado Pequenas Estrelas. Nesse caso, eu era uma órfã chamada Ana. Ela vendia flores no Rio de Janeiro de 1910. Então você já... Minha outra peça era Vou ou Não Vou. Eu era uma passageira surtada, uma psicopata. E essa peça, Vou ou Não Vou, virou filme esse ano. Que interessante. Então você já tem uma história artística para contar, não é verdade? E como é que é o seu dia a dia? Porque você precisa estudar os textos, não precisa? Estudo. E como é que você divide o seu tempo entre estudar os textos e as matérias da escola? Esses dias eu não estudei meu texto, eu já sabia tudo. Você aprende muito rápido, então. Você lê uma vez... Facilidade de decorar textos, né? Sim. E como é que a sua família te apoia? Você acha que todo mundo te apoia, torce por você, vai junto? Eu acho que as pessoas me adoram, que eu sou uma pessoa gentil, muito lutadora, que luta com as opiniões. Me considero uma pessoa corajosa, forte, simpática, gentil e bem delicada. Você é maravilhosa, você é um talento, cheia de habilidades. Com certeza vai ser o sucesso do nosso futuro. Sim, é só ter força que tudo dá certo. É verdade, pensamento positivo que tudo vai dar certo. E eu vou estar aqui para torcer por você. E por várias crianças que atuaram hoje com você e fizeram esse espetáculo maravilhoso pra gente. Quero te agradecer, sucesso, boa sorte e um grande abraço. Tá bom? Beijos. Ai, o beijo mais gostoso que eu já recebi hoje. Hoje nós estamos aqui com os pais da Carolina, o Cláudio e a Ana Cláudia, que vão contar um pouquinho dessa trajetória da Carolina para que vocês possam conhecer melhor esse grande talento. Tudo bem? Tudo bom? Como é que começou a trajetória da Carolina dentro do teatro? Por que o teatro? Como veio esse desejo de colocar a Carolina numa escola de teatro? Bom, tudo começou desde que ela era muito pequenininha. A gente percebeu que a Carolina era uma criança criativa, agitada, criança muito inteligente, realmente muito inteligente no sentido de criar muitas coisas. Ela gostava de imitar personagenzinhos, ela adorava a Mônica Cebolinha, então ela adorava imitá-los e a gente começou a sentir uma inclinação artística mesmo. Até em situações, né, da vida, do dia a dia, ela, digamos assim, fazia um teatro, né? Meio teatral, né? Então a gente falou assim, nossa, eu acho que tem uma inclinação. E com 6 anos de idade, o que aconteceu? Ela estava no primeiro ano na escola e ela criou uma música. Do nada, estava numa festa e ela pegou o microfone e cantou a música dela, que ela tinha criado. Uma festa cheia com 500 pessoas. E aí, sem assim, vergonha nenhuma, totalmente, né?
Aí eu falei, Meu Deus, nossa, né? meu Deus. E ela cantou muito direitinho. E a gente não sabia dessa Inclinação inclinação, né? Até pra música. A gente ouvia ela cantar no quarto, ouvia as brincadeiras, mas a gente nunca tinha, né, percebido. Quando a gente viu, um olhou pro outro e falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer uma experiência, né? Exatamente. Foi aí que a gente buscou teatro, né? Nós buscamos essa parte artística para ela. Eu tive a oportunidade de conversar com a Carolina após a peça e ela fez uma entrevista conosco mostrando muita desenvoltura. Sim. A Carolina, ela se sobressai desta forma desde muito pequena. Vocês perceberam no meio social dela, com as crianças da mesma idade, vocês já percebiam que ela se sobressaía de acordo com essa felicidade, com essa agitação? Vocês perceberam isso desde muito pequena? Ela, desde pequenininha, ela era uma criança muito feliz, mas uma criança, assim, ela tinha uma agitação muito grande e uma alegria muito grande, né? A gente até Sim. falava, as fotos dela todas as fotos que ela tem são sorrindo. Ela é uma criança que ela andava no shopping, ela estava começando ainda a andar, ela via uma outra criança, ela já largava a minha mão, já para dar a mãozinha para a criança, para brincar com a outra criança. Então, ela era assim, ela sempre foi muito nada, sempre Muito desenvolta, desinibida, desinibida. desenvolta. E isso a gente começou a perceber que era diferente. As outras crianças olhavam, você achava aquilo até esquisito. E as crianças ficaram muito quietinhas, né? Sim. E a Carolina não, falava com todo mundo. Depois que ela começou a falar, realmente ela falava com todo mundo, adulto, criança. Para ela não tinha vergonha, medo, nada, né? E a gente percebeu que isso era diferente. Né? Que as amiguinhas eram muito quietinhas, até em época de dança na escola, até também um pouco do teatro, que você perguntou. Quando tinha uma festinha na escola com 2 anos de idade, o que acontecia? Todas as crianças no palco paradas. Ela é a única dançando, rebolando. Sim. Então, assim, as filmagens, né? Mostravam as pessoas rindo dela. Quando ela tinha entendeu? 2 Assim, anos, foi a primeira vez que ela foi no palco, apresentaçãozinha de fim de ano de escola, né? As crianças todas naquelas paradinhas, vestidas de anjinho. Ela pulou para um lado para o outro, correu o palco inteiro com a professora atrás para voltar para o lugar. Acabou que ela fez a festa dela no palco. Ficou engraçadíssimo. Vergonha Sempre foi assim. zero. Foi um sucesso do público. Sim, diante dessa felicidade, né, que tomou conta da infância da Carolina e que acho que vem acompanhando, né? Vocês perceberam uma certa facilidade, dificuldade? Como foi essa adaptação escolar dela diante do comportamento um pouco mais agitado da Carolina? Não foi fácil, vamos botar assim, não foi fácil não, porque nós, no início, né, da vida escolar... Não nos parecia ter nada de diferente fora do nisso. normal, né? Até porque assim, ela entrou um pouco mais tarde na escola, porque eu quis estar com ela, continuando, né? Assim, eu quis estar com ela entrou com 2 anos e meio. E quando nós colocamos, a gente escolheu uma escola que a gente achou interessante. Pequenininha. Pequena, que eu falei, vai ser bom para ela. Mas não foi. Aquela história, nem sempre uma escola, ela pode ser boa, mas não boa para o seu filho. Entendi. Né? Então, assim, ela não foi boa para a minha filha. Por quê? Era uma escola que exigia que uma criança de 3 anos de idade ficasse desenhando, fazendo trabalhinhos e pintando e 20 minutos de recreio. Eu acho que para uma criança de 3 anos ela precisa brincar, ela precisa ter atividades, não só fazer trabalhinhos. E isso, ela começou a reagir mal a esse processo de só trabalhinho. Ela falava, eu não quero ficar só desenhando, eu quero brincar. E a escola não permitia. Então a gente começou a ter problema, nós fomos chamados, né? Isso foi entendido pela escola como problema. Porque ela queria brincar e não só ficar um trabalhinho, 2 trabalhinhos. Aí reclamava, não, ela só fez 2, o terceiro não quis fazer porque ela queria brincar. E que eu acho que uma criança de 3 anos, eu acho perfeitamente normal, porque é uma criança. Mas para aquela escola era um problema. E daí a gente começou, né, a perceber que ela era muito agitada, as reações dela de não querer ficar muito tempo parada no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E até o ponto que nos chamou a atenção foi no mesmo lugar onde tinha escola, tinha também uma academia. Nós levamos ela para fazer de experiência uma aula de ginástica artística e o professor não deu conta dela, porque ela ficou correndo entre os aparelhos, experimentando todos, ele chegou pra gente. É um parque que ela estava curiosíssima para conhecer desde sempre. Então o dia que ela entrou ali, ela foi tudo para ela.
Aí ele virou pra gente e falou, Candelagem. gente, por enquanto não dá, eu não consigo cuidar da turma e dela. Ela é uma turma sozinha. Entendi. Agora, a escola começou a ver isso como problema e começou a nos pressionar a buscar ajuda fora. Ah, tem que botar na fono, tem que botar na psicóloga, tem que botar isso. Nós conversamos com o médico dele, não tem absolutamente nada de errado com a Carol. Até Mas porque aos 3 anos entende-se que ainda é muito Isso. precoce Sim. para que uma criança tenha esse tipo de comportamento. Sim, muito difícil. E esse foi um ponto que nos chamou a atenção, né, com relação à Carolina. Até para entender como é que vocês saíram desse momento de problema, digamos assim, para poder realmente fazer com que a escola fosse positiva para Carolina. O que a gente fez? A gente percebeu que aquela escola não era boa para a minha filha, né? Que isso é uma questão que todos os pais têm que entender. Ah, eu quero botar na melhor escola, mas a melhor escola pode não ser a melhor para o seu filho. Então isso é fundamental, né? A gente percebeu que aquela escola não era boa. Então o que nós fizemos? Nós buscamos com o médico, né? Nós fomos procurar que escola que seria boa para ela. E a indicação, né, foi de uma escola, que eu vou até falar o nome, que é uma escola maravilhosa, que é o Cores, né? Hoje em dia é conhecida como Cores, e é uma escola sensacional. A diretora da escola é a Carla Maia. Ela conseguiu pegar uma criança que odiava desenhar porque aquilo era trabalhinho, ela odiava. Dever de casa, com 3 anos de idade, ela, né? E nessa escola, as coisas são completamente diferentes, elas são completamente diferentes, né? Então, assim, para ela, o que ela fez? Ela pegou a Carolina e falou, nós vamos trabalhar a Carolina com calma, para ela entender que a escola é uma coisa boa. E foi assim, ao longo de um ano, a Carolina, só para resumir, ela chegou odiando desenhar. Jogava caneta para lá, lápis para lá, papel para lá, não quero desenhar. Ela passou a amar desenhar, amar desenhar. Ela passou a ter uma curiosidade, que ela sempre foi muito curiosa, mas ela passou a ter uma curiosidade assim, né, acima mais do sistemática, normal. né? E no final do ano, isso com ela entrou com 4 anos, né? Ela estava no pré-1, e no final do 4º ano, não, no final do primeiro pré-1, desculpa, no final do pré-1, ela já estava desenhando maravilhosamente bem, até os pássaros, né? Que ela passou a ter interesse. Aqui foi uma pesquisa feita dentro da escola e ela desenhava pássaros assim de uma maneira que eu falei, filha, como é que você consegue fazer com tanta perfeição? Mas eram perfeitos mesmo. Então uma criança passou a amar desenhar super bem e já estava lendo e escrevendo por conta dela. A Carolina aprendeu a ler e escrever por conta própria. Ela, né, foi uma coisa assim que eu ajudei um pouquinho com as sílabas e ela foi montando as palavras e ela foi escrevendo sozinha. No final de dezembro, início de janeiro, eu já estava lendo e escrevendo, com 4 para 5 anos. Todos os aspectos que são desenvolvidos nas crianças, para a Carolina, pela nossa conversa, foi chegando muito cedo. E existe um fator que aos 6 anos vocês descobriram que, diante de todos esses relatos, de todos esses fatos, que ela foi diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade. Como é que foi para vocês receber a notícia? Olha, eu já imaginava, na verdade, assim, foi um diagnóstico que eu até falei, eu acho que ela tem isso. Eu sempre falei, porque eu vi até porque a o meu sobrinho tem isso. Então, assim, eu Era diferente um pouco, mas... era uma criança que foi criada com a gente, que cresceu, que eu vi, né? Ele estudava, eu ensinava muito, né? Ele assim, né? Na época da escola, eu ficava com ele e ele ficava batendo bola na parede e estudando. Então eu falei, meu Deus do céu, é muito parecido, só que ela não usava bola, né? Mas ela se mexia, ela levantava, ela tinha, digamos assim, ela não ficava parada ouvindo. Então era uma criança que levantava, sentava. E ela sempre foi mais DA do que H. Sim, né? Sim. Então eu falei, eu achava que era isso. Quando a gente foi buscar, né, o primeiro ano, que ela passou para o primeiro ano, que ela saiu do Cores, o que aconteceu? Nós fomos recebidos muito bem pela escola, que ela está agora, e
logo na primeira semana, a gente pensou, olha, é difícil ficar na rodinha. Aquela famosa rodinha, ela não parava quieta na rodinha. Então, eles deixaram passar um mês e aí, novamente, fomos chamados para conversar. Eu falei, já sei, ela não fica quieta, é isso mesmo, não fica na rodinha. E foi aí que nós buscamos, então, uma médica para realmente fazer todos os testes. Ela fez todos os testes neuropsicológicos, né? Neuropsicológicos, todos aqueles... fez tudo aquilo, todos os testes. E que deu mesmo que ela tinha TDAH, né? Você assistindo até ela fazendo o teste, a gente não pode ficar presente, mas ouve, né? Não dava para perceber. Tinha parte que era no computador, ela não tinha dificuldade de responder as questões. A questão dela era o mouse. Ela estava muito distraída com o mouse, porque ela não. E ela queria ver outras ela estava acostumada com o tablet, não com o mouse. Aí ela assim, não, mas isso eu já vi, não passou outra coisa? Não, vamos concluir essa tarefa. Exato. A gente ouvindo, né, a psicóloga ali, já dava para perceber, né, que ela não queria ficar muito tempo naquilo. Alguma coisa, alguma necessidade da Carolina, porém que eu acho muito importante a gente evidenciar, e foi por isso até o convite de estar com vocês, porque muitos pais encontram muitas dificuldades em diagnosticar e aceitar essas questões que não são para ser tratadas de uma forma diferente, mas são para ser dadas uma devida atenção. Exatamente, é necessário. Né? Um devido carinho, um devido olhar que precisa ser um tanto mais... ter esse emocional voltado para essa construção que não é fácil, porém não é impossível. Então eu acho que dessa forma vocês ajudam muito com esse relato. A questão do medicamento, ela utiliza medicamento, ela não faz uso do medicamento. Qual é a opinião de vocês em relação ao uso de medicamento? Vocês são contra, a favor? De que forma vocês podem ajudar outros pais? Ela usa, e era uma coisa assim, ele sabe, eu sempre fui contra remédio, né? Remédio para acalmar, remédio para dormir, eu sempre fui contra. Mas, diante da dificuldade, que realmente o déficit de atenção, que é você prestar atenção numa aula, eu passei a entender a necessidade do medicamento e, hoje em dia, eu sou a favor. Muita gente, não precisa tomar remédio. Precisa, porque TDAH, ele é um transtorno que ele é físico e químico. Existe uma alteração física do cérebro e química. Então, ela precisa de medicamento. Não é psicológico. Você não resolve TDAH com terapia. Não, entendeu? Então, precisa, sim, de um medicamento, porque é químico e físico. Então, nós entendemos isso e não teve problema nenhum. Ela reagiu muito bem ao remédio, reage muito bem. E ajuda demais. Eu sinto, é impressionante, a gente sente a hora que acaba, assim, é muito engraçado. Acaba o efeito. O efeito da Rita é uma solta boiada. Eu sempre brinco assim, sabe aquela boiada presa? Aí você acaba o remédio, é como você, né, abrisse as porteiras do remédio, daquele, né, sai, sabe aquela boiada sai, realmente volta com tudo, depois acalma. Então, é impressionante como a gente sente a diferença, né? Nela, ela pode estar sentada, daqui a pouco começa a pular, pronto, acabou o efeito. Eu já sei que acabou o efeito. Então, é importante para uma escola, para você poder, na escola, ter atenção em matérias... Atenção necessária. Que você... Estudar matemática, por exemplo, sem Ritalina é impossível. Tem matérias que você precisa prestar atenção, né? Não adianta... Então, uma curiosidade até, eu acho que, do site de muitos pais. O uso do medicamento é importante nas aulas de teatro ou somente para a escola? Não necessariamente. A gente já usou em alguns casos e outros não. Sim. Quando está mais para o início, talvez naquela fase, embora ela tenha muita facilidade de decorar o texto, mas precisa, vamos dizer, um pouco mais maçante. Todo mundo lendo o texto, a gente dá. Entendi. Depois que ela entra no ritmo de ensaio, de coisa, não é nem mais necessário. Ela faz a peça sem Ritalina. Inclusive, uma das coisas curiosas que a gente observou do TDAH é o efeito inverso dele, que é o hiperfoco. A Carol, quando ela mergulha na arte dela, ela entra no modo de hiperfoco. Ela, vou falar sem falsa modéstia nenhuma, ela leva o trabalho dela à perfeição. Leva mesmo, ela é muito responsável com o trabalho dela. Ela já chega no primeiro dia de ensaio com tudo decorado.
Então, todos os diretores, assim, não é por ser minha filha não, mas adoram, ela ama boneca de E várias paixão. pequenas coisas, Por isso, cuidado porque com o figurino, decora-me, cuidado com o texto, cuidado com o trabalho dos colegas, cuidado com os ela tempos. ajuda os colegas, às vezes alguém tem dificuldade de decorar, outra criança. ela estuda com eles, ajuda. E Faz uma coach coisa, pros colegas, né? E a Faz. responsabilidade dela é até com o horário. O horário. Ela cobra da gente. Não posso chegar atrasada, não posso chegar atrasada. Que horas são? Ela já acorda assim, perdi a peça. Não, meu filho, está muito cedo, a peça é só à noite. Então, assim, ela tem uma responsabilidade muito grande com esse trabalho dela. Adulta, quase. E Eu, isso, assim, o site, assim, agradece muito vocês pelo relato, porque muitos pais olham para as necessidades especiais como sendo um problema. E vocês relatam que tem lados não negativos, mas que precisam ser cuidados, e os lados positivos que são em evidência. Sim, a criança ela tem uma evidência dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, porém para o positivo. Sim. Então não é só uma questão negativa, não é um problema, mas sim uma necessidade que deve ser olhada com carinho. Então, assim, agradeço muito vocês. A gente que imagina, a agradece. gente que agradece. Sobre o relato, eu acho que vocês vão ajudar muitos pais que se encontram nessa mesma caminhada. E assim, sucesso pra Carol. Obrigado. Com certeza a gente vai estar acompanhando, vamos estar torcendo. Obrigada. Tá, e assim, eu acho que vocês com certeza hoje contribuem muito para o desenvolvimento de muitas habilidades, de muitos transtornos e de muitas crianças que estão realmente precisando de ajuda. Que eu posso falar um pouquinho para ajudar é o seguinte, é que o meu conselho, né? Cada criança é uma criança. Então, se tem TDAH, se tem qualquer outro problema, ou se não tem nada, todas precisam de atenção e carinho. Sim. E cada um do seu jeito. Então, às vezes, uma criança não tem nada, mas ela não tem nada. O que é um nada? Né? Então, às vezes a criança está carente de atenção dos pais, de amor. Então, isso é um problema, né? Então, eu acho assim, cada criança, a gente tem que ver como uma criança. Não que tem isso, tem aquilo, não. E todas precisam de atenção, amor e carinho. Então, o que eu penso assim, é que os pais olhem para os seus filhos, percebam a necessidade deles, o que eles gostam e que converse muito. Isso a gente conversa muito com a Carolina, a gente conversa demais com ela, pra gente ouvir a opinião dela, que a opinião dela é muito importante pra gente. Então, isso acho que é fundamental, é prestar atenção no seu filho e entender que cada criança é uma criança, independente do que ela tem. Né? Todas as necessidades deles são especiais, na verdade. Sim, Todas elas são. todas. Então, eu Perfeito. acho que... Perfeito. Obrigada. Obrigado.